Olá, gente, mais uma vez estamos aqui em culto, celebração ou adoração, dê o nome que você quiser, para juntos falarmos um pouco mais sobre a palavra de Deus. Antes a gente faz uma liturgia bem simples, para depois a gente ouvir a palavra, que deve ser, como só acontecer nos cultos protestantes, deve ser a palavra pregada, interpretada pelo pregador. Então eu quero ler, começando este encontro, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 12. Versículo 12, capítulo 1, carta de Paulo aos Filipenses. Ouçam, Paulo está falando das suas lutas e como ele enxergava as lutas da vida, os desafios da sua vida, as relações pessoais, as crises dentro da igreja, invejas que as pessoas tinham dele e outros que eram estimulados por ele. Então Paulo está falando das suas lutas. Filipenses 1, 12 em diante. Quero ainda cientificar-vos, irmãos, que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, como também os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor pelas minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que me importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, me alegro, sim, sempre me regozijarei, porque estou bem certo disto mesmo, que pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, como sempre e também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que fantástico esse texto! Como viver acima da mediocridade? Como enxergar os embates pessoais, as crises relacionais? Olha que Paulo fala sobre amigos, fala sobre pessoas invejosas e ele fala sobre a sua grande esperança, que é Jesus Cristo. Talvez esse seja o motivo maior da gente começar o ano. Vamos enfrentar muitos embates, adversários e até inimigos, inimigos internos, inimigos externos, inimigos na família, na comunidade, é possível. Mas como Paulo lutava as suas lutas? Tudo posso naquele que me fortalece. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pai, obrigado por esse texto tão atraente e tão envolvente, tão desafiador, porque ele joga, Senhor Deus, diante do nosso rosto, aquilo que muitas vezes gostaríamos de fazer e não tivemos eficácia, não tivemos persistência, não fomos assertivos. E muitas coisas, ó Deus, que deixamos de fazer por inércia, porque não queríamos assumir responsabilidades na vida e relacionais, intrapessoais, interpessoais. Ó Senhor, obrigado porque pudemos ouvir esse texto e pudemos ser desafiados por ele. Pai, dá que este encontro dessa noite possa transbordar em nós a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor, como diz o Antigo Testamento, é a nossa força. Ó Deus, que teu Espírito nos dê este gomo do fruto do Espírito, que é a alegria, e assim nos alegremos no Senhor. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Bom, gente, já lemos esse texto maravilhoso, magistral, da lavra da pena de Paulo, e agora nós vamos cantar. A gente vai ter um momento de adoração, você vai ouvir depois uma pequena mensagem sobre a nossa arrecadação, e estamos ajudando a cidade, ajudando pessoas que estão no hospital, pessoas que estão nas periferias. A nossa igreja não está viva, está acordada, está animada para o trabalho, conquanto não estamos reunidos presencialmente.
mas a nossa igreja continua reunida. Nós não dependemos de uma sinagoga, de um templo medieval ou de um templo protestante. Nós não dependemos disso. Nós dependemos da comunhão espiritual que temos um com o outro. É importante que nos reunamos fisicamente, mas quando não dá, como não está dando agora, a gente o faz em espírito. Vamos cantar, vamos adorar, vamos encher o nosso coração da alegria do louvor. É o louvor ao Senhor que faz com que a nossa alegria transborde e seja permanente. Vamos louvar a esse que é o dono da alegria. Louvemos ao Senhor, gente. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel.
pensamentos que o Senhor tem sobre nós são pensamentos de paz e não de mal, Senhor. E nós cremos nas Tuas promessas sobre as nossas vidas, Pai. Nós confiamos no Teu amor, nós descansamos na Tua misericórdia, Pai. E nós pedimos, Senhor, cuida de nós, Senhor. Nós sabemos que sem o Senhor nós não somos nada, nós não podemos nada. E é nessa confiança que nós ficamos, Pai. A nossa esperança está depositada em Ti, Pai. Nós Te adoramos, nós Te louvamos na beleza da Tua santidade, Pai. Recebe essa adoração que é tão pequena diante daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor merece. Em nome de Jesus, amém. Chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé.
Ô gente, agora estamos falando para os membros da igreja. Nossa igreja continua em pé, trabalhando, e você pode continuar contribuindo como está fazendo agora. Se você não contribui, poderá começar agora você, membro dessa igreja. Olha aí o telefone que estamos colocando, o telefone fixo, as mídias de comunicação, onde você pode entrar em contato conosco. Entre em contato conosco, você que é da igreja, está acostumado a fazer isso, olha o número aí, alguém vai te atender. E vai pegar aí na sua casa, e você vai trazer aqui para a gente, para a igreja, e a igreja vai continuar a fazer esse grande movimento social e espiritual para você. Contribua. Deus ama ao que dá com alegria, tá bom? Deus te abençoe. Bom, gente, nós ouvimos a leitura, a oração, o recado da arrecadação da igreja, cantamos, e agora vamos ler um texto de Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, Paulo diz assim, terminando já, a última literatura que Paulo escreveu foi essa. Talvez estas sejam as últimas palavras que Paulo tenha falado, entre aspas, através da linguagem escrita. Tu, Timóteo, guarda-te também deles, dos inimigos, que me resistiram fortemente na minha primeira defesa. E nela, na primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso lhe seja posto por pena. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também da obra maligna, e me levará a salvo para o reino celestial. E quando ele está fechando o momento em que ele está falando essas coisas, ele diz uma frase lapidar, que eu gostaria de marcar aqui com vocês. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, acabei, terminei a carreira e guardei a fé. A primeira coisa que deu esse sentimento de que a vida continuava pulsando em Paulo, que a vida valeu a pena ser vivida, embora ele estivesse já nos estertores da morte, a sensação de que a vida realmente tinha sentido. Porque a gente às vezes passa na vida e chega no final da vida e não teve sentido nenhum. Eu ainda hoje estava falando com o meu médico, cardiologista, e eu disse para ele, olha, e a mulher dele está grávida já, com 10 dias de gravidez. Eu disse, você vai ver, doutor, agora, como é que a vida tem sentido, você vai encontrar um outro sentido para a sua vida. E ele colocou a mão na cabeça preocupado e disse, mas é difícil? Eu falei, é difícil, mas é muito gostoso. Então agora eu tenho filhos, tenho netos, e olho para trás e diz, valeu a pena viver. Aquilo que diz Jeremias nas suas lamentações, quero guardar no coração, quero trazer na minha memória aquilo que pode me trazer esperança. E Paulo tem esse sentido da vida pulsando dentro dele, mesmo olhando logo ali a morte. E ele fala várias vezes sobre isso. E ele termina esta mensagem lapidar do seu escrito, dizendo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Sabe que tem muitas das suas fraquezas e distimias, o seu desânimo, muitas das nossas angústias no coração têm como etiologia, têm como raiz o mau combate. Tem gente que gasta energia com mau combate, perde energia com questiúnculas, qualquer coisa é razão para entrave, qualquer coisa é razão para muro, para obstáculo, qualquer coisa é razão para competição. Compete com o marido, com a mulher, com o filho, com o pai, com a mãe, com o colega, com a escola, com o carro, com a roupa, e vai se desenergizando. Mau combate. Paulo não, ele escoou a sua vida num bom combate. Gente, vale a pena a gente lutar por um bom combate. Vale a pena a gente priorizar, colocar, estratificar as nossas energias, onde vamos expender, gastar mais energia.
e muitas das nossas fraquezas e derrotas, porque quando surgem os bons combates, nós já nos desgastamos. Paulo não estava brigando uma briguinha qualquer. Paulo não estava brigando com o Alexandre Latueiro, com Demas, com aqueles caras que estavam competindo com ele na carta que eu li aos Filipenses. Ele não estava competindo com esse gente. Ele dizia: a minha luta não é contra carne e sangue. A minha luta é contra poderes espirituais, contra principados e potestades nas regiões celestes. E ele dizia na carta aos Coríntios: as minhas armas não são carnais, as nossas armas são poderosas para destruir fortalezas, para dirimir sofismas. Então Paulo tinha uma mente filosófica, ele sabia que o mundo era uma filosofia, o mundo era um argumento, e atrás daquele argumento tinha o grande príncipe desse mundo, que é Satanás. E Paulo estava dizendo: eu estou combatendo ele. Quando eu prego o evangelho, eu estou destruindo as forças que dominam Roma, que dominam a Cencreia, que dominam Atenas. Eu estou lutando contra isso. Eu não posso perder tempo em ficar olhando qualquer coisa. O meu Jesus breve vem me buscar. Eu não tenho tempo mais para perder. Eu quero combater o bom combate. Tem gente que briga por qualquer coisa, se enfraquece por qualquer coisa, e quando chega alguma coisa importante, ele não tem força mais. É impressionante, e você observar esses tipos, esses traços psicológicos e característicos. Talvez você conheça alguns deles até na igreja, na sua casa, na sua vizinhança, na sua parentela. Paulo dizia: não, vale a pena viver porque eu sempre combati o bom combate. Eu sempre priorizei onde jogar as minhas energias, onde gastar o meu humor. Tem gente que perde o humor por qualquer coisa, porque não tem mais para gastar. Paulo dá uma receita extraordinária para adentrarmos o ano de 2021. Você quer ser vitorioso no ano de 2021? Você quer lutar uma boa luta? Combata o bom combate. Para de perder tempo. Para de falar mal da vida dos outros, porque isso cria um vício mental e que te desgasta. Para de competir com pessoas que nem estão sabendo que você existe. Tem gente que compete com o outro não está nem sabendo, não está nem vendo, e ele continua desgastando como se a pessoa soubesse disso. Isso é de uma pobreza emocional, psicológica, bíblica, espiritual, cristã, inominável. Paulo dizia: eu combati o bom combate. Se eu for olhar a história da minha vida, eu poderia ter me perdido nessas encruzilhadas da existência, nesses desvios dos comportamentos humanos, dessas loucuras das competições humanas. Eu não fiz isso. Eu estava olhando para Jesus, seguindo Jesus, combatendo o bom combate. Ele mesmo disse para Timóteo: o soldado que está no fronte, ele não perde tempo com outras coisas que não a guerra. Ele está em tempo de guerra, ele está em tempo de concentração. Olha, meu amigo, nós não estamos brincando não. 2021 vai ser um tempo de luta, vai ser um tempo de batalha em todos os níveis da vida humana, de refregas em todo nível da vida humana. Então não perca tempo. Você quer uma boa orientação bíblica e paulina? Combata o bom combate. Outra coisa que ele diz nas suas lutas: combati o bom combate, terminei a carreira. Olha, Paulo estava sabendo que era o fim. Nero já havia decretado por alguma razão a sua morte. Nossa carreira tem começo, meio e fim. Tudo na vida tem começo, meio e fim, tudo. E Paulo sabia que a sua vida agora já estava chegando no final. Eu conheço muita gente, que você também conhece, que começou bem a carreira e terminou mal. Eu conheço muita gente, e vou citar um exemplo, Cristo, que aparentemente começou tão mal a sua carreira, e que continuou tão mal a sua carreira, e aparentemente tenha terminado tão mal na cruz a sua carreira, mas ele terminou bem na ressurreição. Talvez você tenha tido muitas lutas esse ano, não tenha tido sucesso em muitas áreas da sua vida, tenha perdido até alguns alvos da sua existência, mas termine bem a sua carreira, termine bem em 2020, comece com vigor e força 2021. Aqui ele cita Demas, que começou tão bem, discípulo de Paulo, companheiro de Paulo, como Timóteo era, mas ele foi envolvido pelas coisas do mundo,
Ele começou bem, e Paulo diz: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Demas começou tão bem e terminou tão mal. O grande problema é que quando algumas dessas pessoas que começam bem e terminam mal, estão perto do sucesso, eles aceleram mais do que podem, eles querem dar mais do que podem, e não têm força para fazer isso. Geralmente os acidentes de carro acontecem a menos de 50 quilômetros do destino, porque o cansaço chegou, a fraqueza chegou, o sono chegou, e ele quer chegar mais depressa no destino e acelera. Demas amou o presente século, viu a glória do cristianismo, do reino de Deus, mas também viu o século, viu o encanto, o glamour do século, e ele começou tão bem a carreira e terminou tão mal. Qual é mais importante? Começar bem e terminar bem, ou começar mal e terminar mal? O ideal é que nós começássemos bem e terminaríamos bem. Isso seria o ideal, mas quase sempre não é possível assim. Paulo disse: eu combati o bom combate, mas eu acabei a minha carreira e acabei bem. Uma das coisas mais difíceis do pastor é sair de uma igreja que ele ama, como aconteceu comigo, da outra vez que eu fui pastor aqui. Mas nós temos que saber a hora de chegar e saber a hora de sair. Não estou dando nenhum anúncio, hein, por favor, mas é que isso dificulta muito a vida dos pastores. E terminar bem no lugar a sua carreira, terminar bem o seu ministério, não requentar a água, não requentar o leite fervido. O ideal é que você termine bem. Se você não começou tão bem, saiba que Deus está abrindo uma janela de oportunidades no ano de 2021, para que você siga muito melhor do que seguiu em 2020 e termine bem 2021. Começou agora 2021, as portas estão abertas. Combata o bom combate, não perca energia à toa, guarde a sua carreira, olhe para frente, faça uma estratégia para atingir os seus alvos, para executar os seus projetos. Deus quer nos dar oportunidade tremenda, e a vida nos dá oportunidades múltiplas. Esse é o tempo de você fazer uma carreira espiritual diferente. Você começou bem na igreja, começou bem na vida cristã, depois foi sendo envolvido pelas coisas deste mundo, e você praticamente abandonou a fé, praticamente não quer saber mais nada do Evangelho. Paulo disse: não, eu guardei, eu combati o bom combate, eu terminei a minha carreira. E Paulo termina dizendo: e guardei a fé. Demas não guardou a fé, abandonou Paulo, abandonou o reino, abandonou a carreira cristã. O que é guardar a fé? É exercitar a fé de tal forma que quando nós precisarmos de exercê-la, ela está vigorosa, está poderosa. Guardar a fé é estimular a sua vida espiritual. Guardar a fé é orar, ler a Escritura, se envolver com as coisas do reino, fazer projetos espirituais para a sua existência. Isso é guardar a fé. Muitas vezes a gente tem a fé enfraquecida, a gente apaga, torna o Espírito Santo opaco, como diz Paulo em Tessalonicenses. Não apaguei o Espírito, deixa que o Espírito Santo movimente, coloque em turbulência as águas tranquilas do seu coração, para que você fervilhe de graça, para que você exercite a sua fé, lendo a Escritura, decorando a Escritura, meditando na Escritura, aplicando a Escritura. Exerça a sua fé intercedendo pelos outros. Guarde a sua fé não num cofre inerte, mas dentro do seu coração. Como dizia Davi: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando a gente guarda a fé no coração, a gente se torna refratário ao pecado, se torna refratário às carnalidades da vida. A gente fica mais poderoso, mais vigoroso, a gente vence, a gente tem sonho, tem esperança, dorme mais tranquilo, acorda mais tranquilo, pronto para guerrear e pronto para vencer. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a minha fé. Esse é o maior tesouro que Deus me deu, eu devo cuidar dele como se cuida de um diamante. Foi assim que Paulo terminou a sua vida, assim ele terminou a sua grande vida. Eu li um livro interessante, chamado O Maior Vendedor do Mundo, muito conhecido, de um escritor chamado Og Mandino. Quando eu comecei a ler o livro, era a saga de um cara que descobriu como vender,
fala para um monte de vendedor aqui, vocês devem ler se não leram ainda, o maior vendedor do mundo. Quando ele começou a passar o segredo, no começo do livro, eu disse, eu sei o último que vai ficar com o segredo. Não quero dar um spoiler aqui, mas vale a pena ler. Você vai ver qual foi a última pessoa que recebeu o segredo e espalhou pelo mundo inteiro. Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E Deus te abençoe. Comece com o pé direito, como se diz aqui na nossa gíria tupiniquim. Comece firme com o pé direito o ano 2021 e seja vitorioso em nome de Jesus. Bom, gente, terminamos a nossa meditação e eu espero que isso tenha estimulado o seu coração, a sua vida, tenha dado um start, um impulso no seu coração, de tal forma que você recomece 2021 cheio da graça do Senhor. Pai, obrigado por esta noite, por esse momento, por essa palavra tão viva que pulsa no nosso interior, que faz pipocar na nossa alma anseios e desejos de termos um bom combate. Ó Deus, ajuda-nos a andar 2021 como filhos do Senhor. E se estamos no monturo, que o Senhor nos levante e nos faça andar como filhos de príncipes. Ó Senhor, levanta o nosso coração, o nosso moral, o nosso ânimo e as nossas inclinações. É o que pedimos em nome de Jesus, o teu Filho grande e vitorioso. Amém. Bom, gente, terminamos o nosso encontro. Deus abençoe, que você tenha o resto do domingo legal, tá bom? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a força e o poder do Espírito estejam com vocês e com todos aqueles que buscam a face do Deus vivo, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.